porque eu comecei a observar adversários mais fortes e não ter medo. Será que é difícil a gente escolher entre esses dois? Jogar certinho e ter muitas derrotas. E qual que é a consequência disso, né? Quando você perde demais os jogos. Pô, chateia, né? Você não quer ficar lá tomando pau toda hora e aí sai desanimado, você capricha, é esforçado, tenta fazer o melhor possível, né? Faz todas as posições lá que você precisa fazer, que você aprendeu que é o certo, só que aí vai no jogo e aí perde. Ou você pode ter a outra opção. Então não tô nem aí, vou jogar tudo errado mesmo, só que eu vou vencer. Então eu vou explicar qual que é a diferença entre os dois e como que você vai pesar isso, tá? Na verdade, eu tenho um vídeo gravado e aí o pessoal da edição vai colocar esse vídeo para mim. Teve uma coisa que foi um clique assim na minha cabeça, né? Que eu tenho que treinar, realmente eu tenho que treinar, a minha técnica tem que estar medular e tal, para fazer, suar na quadra, né? Mas o que você despertou em mim é que a cabeça não pode deixar de pensar no que você está fazendo. Você tem que tá observando o adversário. Às vezes o adversário é mais forte que você. Você usava até o pangaré, né? Você falava, mas o pangaré às vezes ganha, né? Porque foi mais esperto, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Quer dizer, o pangaré pode ganhar, por que não? Se desde que ele seja mais esperto, mais observador, né? Mais tranquilo, mais equilibrado emocionalmente e tal. O Marco teve uma experiência que foi de, assim, vou relatar. O Marco Antônio, ele fazia aula todos os dias, 4 vezes na semana, na verdade, que ele falou, fazia aula 4 vezes na semana, e aí muito dedicado, né? Bem dedicado, assim, a aprender tênis, aprender e jogar e tal, né? E ele entrou num campeonato do condomínio dele e ele ficou em último, tá? E ele, assim, tomou pau bonito. E ele falou, eu não estou falando assim, ele falou isso, tá? Não sou eu que estou falando, que ele fala isso no vídeo. E ele tomou 6-0, 6-1, foi uma lavada, assim, né? Torneio do condomínio dele. E olha só o que aconteceu, fique atento com o que aconteceu, olha o depoimento dele. Ele fala assim: teve uma coisa que foi um clique na minha cabeça, que eu tenho que treinar, realmente eu tenho que treinar. A minha técnica tem que estar medular, e suar na quadra. Eu achei engraçado que os médicos costumam falar esse termo, né? O medular, que tem que virar medular, que quer dizer um negócio automático, né? Que a técnica teria que virar medular, né? Automática. Suar na quadra, né? Suar na quadra. Então, você que está vendo o vídeo online aí, assistindo a live online, ele falou que tem que suar na quadra. Mas o que você despertou em mim, eu estava numa conversa com ele, foi que a cabeça não pode deixar de pensar no que você está fazendo. Você tem que estar observando o adversário. Às vezes o adversário é até mais forte que você. Daí ele fala que eu falo do pangaré, né? Que eu falo do pangaré, o pangaré está sempre rondando aqui, sempre por aqui, vou deixar ele aqui. É o panga, é o panga. É uma brincadeira só, tá, gente? Que é uma brincadeira das antigas, assim, né? O panga ganha. Por que o panga ganha? O panga ganha porque foi mais esperto. Daí ele ficou com aquilo na cabeça. O pangaré pode ganhar, por que não? Desde que ele seja mais esperto, mais observador,
mais tranquilo. E olha que interessante que o Marco comentou aqui, mais esperto, ele fala assim, né? A esperteza é uma capacidade talvez intelectual, de rapidez de pensamento, alguma coisa assim, e até mais tranquilo é até emocional, né? Então ele foi percebendo outras coisas que era da cabeça, mais equilibrado emocionalmente e tal. Então foi um clique na minha cabeça, porque eu comecei a observar adversários mais fortes e não ter medo. Então quer dizer que antes ele olhava o adversário que ele achava que era mais forte que ele, e ele passou a não ter medo. Por quê? Porque ele sabia que, com aquela história de que, como é que o Pangaré ganha? É um cara que você olha, você acha que ele não joga bem tênis, né? Você julga de fora, talvez pelas aparências, porque ele joga feio, porque ele joga errado, né? Ele não joga certinho, talvez ele não jogue bonitinho, né? Só que ele pode ganhar, né? E aí ele começou a observar adversários mais fortes e não ter medo, porque o medo era ainda pior, um sentimento negativo, tira a confiança, que é bem parte mental, né? E aí ele fala, no esporte ser terrível. E, na verdade, essa história, a conclusão dessa história é que, assim, depois que ele começou a ver que existia essa parte mental, né? Muito através desse tênis online que ele começou a observar, porque ele já fazia aula 4 vezes na semana, ele já tinha uma técnica toda bonitinha. Ele fala isso no vídeo, é a entrevista com o Marco Antônio. Se você quiser procurar no meu YouTube, tem a entrevista inteirinha, que é 1 hora de entrevista. Mas eu vou colocar o trecho, vou pedir para o editor colocar o trecho aqui para você ver depois. E aí, em 1 ano, ele jogou, quando ele fala que quando eu não tinha ainda essas dicas, eu tomei 6-0 de todo mundo lá no torneio do condomínio. Fiquei em último. E depois que eu já tinha essas dicas de parte mental, eu fiquei em 2º lugar. Ele me conta de vários jogos que ele fez. Qual que foi a diferença de tempo entre um torneio e outro? Foi de 1 ano. Só que pensa você, se coloque no lugar do Marco. Você vai num torneio ou você está no meio de amigos em que você toma pau de todos. Perde lá de todo mundo, 6-0, 6-0, 6-1, 6-2, 6-0, 6... Você consegue imaginar que é possível que daqui 1 ano você pode estar ganhando de todos ou da maioria deles? Aí ficou esquisito, hein? Aí ficou, nossa, não sei não. Aí você já fica com o pé atrás, né? Mas quando você vê um exemplo de alguém que é um tenista amador, o Marco começou a fazer tênis, eu acredito que ele já tinha mais de 50 anos de idade. Na ocasião dessa entrevista, ele tinha mais de 60 anos de idade, tá? É um tenista amador, né? Não foi atleta de tênis, nada, né? Assim, não aprendeu de criança, né? Que às vezes a gente pode pensar. Ele praticava bastante, praticava muito a técnica dele e de repente ele percebeu que ele podia usar mais a cabeça dele durante o jogo. Ele percebeu que existia uma parte emocional que contava muito no resultado do jogo. Ele percebeu estratégias, ele percebeu que ele podia ganhar de adversários mais fortes. Olha que diferença de mentalidade que aconteceu, né? Então, assim, olha, para o tênis, 1 ano é pouco. Demorou tudo isso para ele conseguir. Mas, gente, faz esse exercício com você. Imagina pessoas que você não ganha, que hoje você não ganha. Imagina se daqui 1 ano você vai desenvolver tantas coisas no seu jogo que não são necessariamente a técnica, por isso que eu falo que mesmo sem ser bom na técnica, você desenvolve tantas coisas que você é capaz de ganhar depois de 1 ano, ganhar daquelas mesmas pessoas, porque ele fala isso nessa entrevista que eu fiz com ele, que ele jogou contra, eram os mesmos adversários do condomínio dele.
os mesmos adversários. E ele ganhou da maioria, ele ficou em segundo lugar, acho que não sei se perdeu de um ou foi por causa de número de pontos lá, porque somava pontos, não sei exatamente o controle lá de como é que se classificava. Mas eu acho bom, eu acho muito legal saber que existe esse caminho. E seguindo aqui na live, seguindo aqui o canal, você vai achar esse caminho. Gente, muito legal, muito obrigada por hoje, obrigada pela participação, pelas perguntas, tá bom? Espero que vocês consigam aplicar aí as ideias que a gente conversou hoje na live. Continuem firmes no tênis aí, sempre tentando se melhorar, se melhorar-se a cada dia, né? Pensando bastante na autossuperação. Claro que às vezes vencer um adversário ajuda a gente a ter noção se está melhorando ou não também, mas o foco principal é sempre pensar em você evoluir a cada dia, tá bom? Um beijão, valeu, Nicoluzzi, um beijão, tchau, tchau, até a próxima.